Amém. Jesus é o Senhor. Nós louvamos o Senhor por esse primeiro dia da semana. É uma manhã de festa, uma manhã de alegria para nós. Podemos participar, irmãos, do corpo de Cristo. Podemos tomar com liberdade, irmãos, tomar do pão, participar da mesa, tomar desse cálice, dessa maravilhosa redenção. Nós louvamos o Senhor, pela reunião da igreja, pelo ambiente que Deus tem preparado para nós, esse último tempo, irmãos. Esse momento é um momento muito especial, porque é um momento de refrigério para nós, um momento de refrigério para a igreja, para as nossas casas, para as nossas famílias. Cada um de nós estamos em casa, embora estejamos isolados, no isolamento, mas nós não estamos, a palavra não está presa, a palavra tem liberdade no nosso meio e a palavra tem fluído. Deus tem enviado a sua palavra nesse tempo para nós, que é um tempo, uma palavra de refrigério, irmãos. Por um lado, é uma palavra de exortação, é uma palavra de advertência em alguns aspectos, mas por outro lado, irmãos, é uma palavra de muito refrigério, de muita alegria para nós. Porque nós estamos vivendo em tempos apocalípticos, nesse tempo do fim, e Deus está preparando a igreja para esse momento, Deus preparou a igreja para essa hora, essa última hora, e Deus, por um lado, também intensificou e tem intensificado o seu trabalho, a sua operação, o seu poder, o seu espírito de poder tem sido derramado abundantemente sobre nós, irmãos. O fato disso, irmãos, é que nós estamos permanecendo, estamos progredindo, nós estamos perseverando. Pense que se você está perseverando, é porque existe um ambiente onde Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está nos levando e nos levará até o fim. Irmãos, essa é a nossa esperança. Nossa esperança é que o Senhor, o próprio Deus, vai nos conduzir, irmãos, até o fim. Louvado seja o Senhor. E essa mensagem dessa semana, começa esse novo fascículo do Alimento Diário. Quero encorajar os irmãos, a quem ainda não adquiriu, quem ainda não retirou seu alimento diário. O título dessa mensagem durante os 6 meses que nós vamos desfrutar é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. O título desse alimento diário desse mês, ele tem também como título Coluna e Base da Verdade. Louvado seja o Senhor. E o título dessa semana, irmãos, eu quero falar para os irmãos, A Igreja, a Casa de Deus. Olha, irmão, nós estamos na igreja, que é a casa de Deus. Hoje nós vamos ver muitos aspectos, muitos pontos importantes. Eu espero poder cobrir, irmãos, vários pontos que talvez ainda ontem não foi falado, mas espero cobrir vários pontos, irmãos. Mas, mesmo assim, irmãos, eu rogo aos irmãos que, como o Ademir falou, se ainda, talvez você ainda não conseguiu tocar, não conseguiu tocar ontem, e ainda talvez hoje de manhã você ainda não consiga tocar, primeiro eu rogo aos irmãos que mantenham um espírito de oração, um espírito de comunhão com o Senhor, para que essa palavra, irmãos, possa ser consolidada em nós, possa ser consolidada na igreja, e o Senhor possa gerar em nós, irmãos, um ambiente, uma base, onde a palavra, irmãos, possa ser falada, consolidada no nosso meio. Nós louvamos o Senhor, então, por esse momento, por essa palavra, Esse alimento diário está muito rico, é uma palavra muito densa, muito extensa, mas, irmãos, nós não vamos abordar todos os pontos, então eu rogo aos irmãos que releiam o alimento diário, busquem novamente mais porções, ruminem essa palavra, ouçam as mensagens do Instituto, ouçam as mensagens do tutorial, também tem vários pontos, e também ouçam, irmãos, depois, posteriormente, quando for postada essa mensagem aqui, os irmãos também podem acessar essa mensagem e também ainda ruminar mais pontos, Louvado seja o Senhor, porque, irmãos, quanto mais nós ouvirmos, mais a palavra, ela se consolida no nosso coração, no nosso interior. Quanto mais nós ouvimos, Deus não se cansa de repetir. Tem um versículo que fala, que é segurança para nós. O Senhor fala tantas vezes a mesma coisa. Deus traz segurança para nós, Deus tem segurança, Ele fala, não, a mim não me desgosta que eu repita e fale,
novamente estas coisas. Muitas das coisas, muitas palavras aqui, você vai ouvir durante os seis próximos meses, durante mais tempo. E os irmãos ainda continuam ainda a revelar, né? Os profetas continuam ainda nos trazendo mais revelação. Por quê, irmãos? Porque o Espírito tem se intensificado por meio da palavra profética. A palavra profética, irmãos, é o veículo da intensidade do falar de Deus, do Espírito de Deus, do coração de Deus, da necessidade de Deus para a igreja. Então, irmãos, ouçam as mensagens, ruminem a palavra, anotem como o Ademir falou, é importante anotar, porque quando nós anotamos, irmãos, isso é visível. Não apenas você ouve, não apenas o teu ouvido ouve, né, a palavra, mas talvez você ouça a palavra e a palavra possa se perder, né, entra por aqui, talvez e saia por aqui por causa das distrações, mas quando você anota, você olha para aquilo que está anotado. Eu olho aqui, irmãos, eu laborei essa mensagem, eu anotei muitos pontos, eu gostaria de falar todos eles, mas eu não vou conseguir, irmãos, porque são muitos pontos, mas eu anotei, e muitos Deus quer falar comigo, Deus falou comigo. Outros, irmãos, aqui eu vou falar e Deus vai falar com a igreja, e vai expor para toda a igreja. Então, é muito importante que nós anotemos, tomemos nota, e depois releiamos novamente esses pontos, ruminemos essa palavra, para que ela se consolide cada vez mais. Louvado seja o Senhor, e por isso, irmãos, isso é a intensidade do Espírito, é o Espírito na toda a sua completude, trabalhando, operando, primeiramente, irmãos, em nós, primeiramente na nossa vida, na nossa experiência, na experiência pessoal com a palavra. E aí, irmãos, depois, na nossa casa, aí no nosso grupo familiar, aí no nossa rede de cuidado, e aí vai, irmãos, por toda a igreja, né, no âmbito regional, no âmbito nacional, né, no âmbito universal, a igreja e a palavra vai sendo difundida. E Deus tem caminho, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esse início, essa introdução, é para mostrar para os irmãos a importância que tem a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. E através disso, irmãos, nós vemos que o Espírito, irmãos, começa no início da semana já falando esses pontos importantes de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, quando o Senhor fala com João ali, ele fala, vem, depois destas coisas, olhei e eis que não somente uma porta aberta, como nós vimos nessa manhã, através desse hino que nós cantamos, que tinha uma porta aberta na igreja em Filadélfia, irmãos. Lembrando que a igreja em Filadélfia é a igreja que vai consolidar, nós estamos consolidando a igreja em Filadélfia, uma igreja a qual Deus tem uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deus abriu uma porta para nós. Louvado seja o Senhor, e essa porta se encontra aberta. Não fechemos a porta. A igreja em Laodiceia estava com uma porta fechada. Jesus estava batendo nessa porta, mas a igreja em Filadélfia tem uma porta aberta. E aqui nós vemos que o João, ele viu uma porta aberta, olhou e viu uma porta aberta no céu, como também a primeira voz eu ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Irmãos, Deus está revelando o que vai acontecer. A palavra profética é por causa da revelação das coisas que irão acontecer de agora em diante. Muitas coisas irão acontecer, muitas coisas negativas para o fechamento dessa era, mas, irmãos, muitas coisas positivas. E tudo isso Deus preparou para nós, Deus preparou para a igreja, a sua família, a sua casa, a sua administração. Deus tem uma administração sobre nós, louvado seja o Senhor. E aí no versículo 5, o versículo do alimento diário dessa semana, fala que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo. São os 7 Espíritos de Deus, louvado seja o Senhor. Esses 7 Espíritos, esse Espírito em toda a sua completude, em toda a sua potência, está operando, está ardendo como tochas de fogo diante do trono de Deus, né? Louvado seja o Senhor. E isso, irmãos, é na igreja, é nos 7 candeeiros, essas tochas iluminam
clareiam, mas por outro lado também queimam as impurezas, as coisas, nós vamos ver as coisas também que precisam ser queimadas, retiradas do nosso meio, como filosofias, como fábulas, como muitas coisas negativas que nós vemos que podem degradar a igreja. Então, louvado seja o Senhor, que na igreja, irmãos, Deus tem um caminho, e Deus quer mostrar para nós, e Ele está passeando, está andando no nosso meio. Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou muito encorajado com essa palavra. Nós damos graças a Deus, porque temos recebido muita palavra, temos recebido muita revelação. E quando nós recebemos essa revelação, e essa revelação entra para dentro de nós, irmãos, nós ficamos loucos, ficamos desesperados como o coração de Deus. Deus tem um desespero, irmãos, para esse final dessa era, e Deus está mandando, irmãos, está revelando para nós, porque Deus quer nos introduzir no reino, quer nos levar para o reino milenar, irmãos, passar pelo reino milenar, governando com o Senhor durante 1000 anos, e depois, irmãos, desfrutar da eternidade. Louvado seja o Senhor. Irmãos, para isso nós precisamos da verdade, nós precisamos ver a verdade, nós precisamos da verdade que está na igreja. E na igreja, irmãos, como que a verdade está na igreja, né? No mundo, irmãos, há muita mentira, fake news, muitas coisas, né, negativas, né, que querem barrar a verdade, querem tirar a verdade, remover a verdade, porque a verdade, irmãos, é o que nos norteia, é o que nos limita, é o que dá sentido, irmãos, para a nossa vida, é o que ainda mantém a consciência, nós vimos pelas mensagens anteriores, ainda mantém a consciência do homem. Sem a verdade, irmãos, sem a verdade, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus, irmãos, o homem fica sem lei, a iniquidade começa a aumentar, a iniquidade começa a aumentar e se multiplicar. Então, irmãos, por isso que Deus precisou enviar o seu Espírito em toda a sua completude, e Deus quer falar conosco. Ainda nessa manhã, Deus quer falar com você, Deus quer falar para você, né? Ouça o falar de Deus nessa manhã, talvez, como o Ademir compartilhou, talvez se você ainda não ganhou nenhum ponto, né, você, de repente, nessa manhã pode ainda tocar num ponto, e depois, talvez, ruminando ainda mais, talvez possa tocar em mais um ponto, né? Então, vamos valorizar, irmãos, a vida da igreja, valorizar a vida da igreja. Vou começar lendo esse versículo que o Humberto citou ontem, que desde o início da semana me chamou muita atenção já, que é Gênesis capítulo 28, o versículo 12. Gênesis 28, 12, né? E ali tem um versículo extremamente importante, irmãos, quando tem aquela visão da escada, né? Tem aquela visão da escada de Jacó, ele fala, e sonhou, versículo 12, né? Ali os irmãos conhecem, né? Eu não vou ler todos os versículos, mas ali o Jacó, ele estava passando, né? E aí ele dormiu naquela noite e sonhou. Eis posta na terra, eu vou ler aqui melhor, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Irmãos, aqui tem um sentido, irmãos. Muitas vezes nós já falamos isso. Os anjos, irmãos, aqui essa escada posta no céu, irmãos, é uma ligação entre nós e os céus. Tudo que nós oramos, tudo que nós falamos, tudo que nós ligamos, irmãos, tem um sentido de ligar no céu. Aí o versículo 16, fala, despertado Jacó do seu sono, disse, depois que ele viu essa visão, irmãos, depois que nós vemos a visão da igreja, irmãos, a nossa vida muda. Por isso nós precisamos ter uma visão clara da igreja. Quando nós temos uma visão da igreja, nós já vamos ver outro ponto que é a comissão, mas quando nós temos a visão da igreja, irmãos, a visão do corpo, a visão da igreja, na verdade, ele falou assim, despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está nesse lugar. Talvez aí na sua casa, você esteja sozinho, sozinha. Talvez aí, parece que muitos dias, ninguém te visita, ninguém te abraça, ninguém chega
próximo de você, mas, volta o versículo, Isaac, deixa o versículo lá. Esse versículo, ele é muito significativo. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Você pode repetir da tua casa, você pode falar em alto e bom som, Deus está nesse lugar. Talvez ainda nós não saibamos, mas Deus está nesse lugar. O lugar onde eu estou, Deus está. Deus está nesse lugar. E eu não sabia. Versículo 17 diz: e temendo, disse: quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta dos céus. A tua casa, a minha casa, a nossa casa é a porta dos céus. Por isso, o nosso viver, nós vamos falar também desse aspecto, o nosso viver, o meu viver, precisa ser um viver santo. Irmãos, porque é o viver que é a porta do céu, é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita. Louvado seja o Senhor. Outro versículo, outro aspecto, na verdade, que precisa ter temor. Por isso que nós precisamos ter temor. Aqui fala, e temendo, disse, quão temível é esse lugar. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos 42. Alguns aspectos, irmãos, importantes. Senhor Jesus, Atos 2, 42. Aqui agora você está na casa de Deus, você está nessa porta dos céus. Ali nós vemos uma porta aberta em Apocalipse, aqui nós vemos ter uma porta no céu, e Deus está chamando para te revelar, Deus está chamando para falar, e você precisa perseverar. Aqui, ó, perseveravam, aqui tem outro sentido, aqui tem um sentido coletivo, perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Aqui, irmãos, nós precisamos perseverar no ensinamento dos apóstolos, e na comunhão. Na comunhão, irmãos, é na intimidade com os irmãos e com Deus. Comunhão aqui tem um sentido de via de mão dupla. Você tem comunhão, você tem conversa, você tem intimidade. Nós já vamos ver também outro aspecto da intimidade do apóstolo com o seu cooperador, no partir do pão e nas orações. Olha só, irmãos, que sentido muito importante. No partir do pão, nós perseveramos domingo após domingo. Mesmo em pandemia, nós nunca paramos de partir o pão. Nós nunca deixamos de dar testemunho da igreja. E também nas orações, nós nunca paramos de orar. Nós perseveramos na oração. Senhor Jesus, versículo 43, em cada alma havia temor. Por que nós fazemos isso? Porque nós temos temor na igreja. Nós tememos ficar sem Deus, ficar sem o falar de Deus. Irmão, se Deus retirar o seu falar, não resta nada para nós. Nós ficamos sem direção, ficamos à deriva. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais são feitos, aqui eu quero mudar para o tempo presente, são feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, muitas coisas têm acontecido, né? Muitos sinais e muitos prodígios têm acontecido por causa da palavra profética. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos preparar. Irmãos, esse é o papel da igreja. O papel da igreja, irmãos, é preparar e apressar a volta do Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos preparando e apressando a volta do Senhor. Nesse viver individual, nesse viver no nosso ambiente familiar, na nossa casa, no teu ambiente individual, mas também no aspecto coletivo. Nós estamos preparando e apressando a volta do Senhor. Aí, irmãos, Deus conta conosco. Senhor Jesus, por isso a nossa oração precisa mudar, né? Nossa oração precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Ontem eu falei, nossa visão, irmãos, nossa visão é a visão do corpo. Nós precisamos estar alinhados com o que Deus está fazendo, com a vontade de Deus, e também, irmãos, nós precisamos da comissão. Não apenas a visão, de nós termos a visão da igreja, mas também termos a comissão que Deus nos deu. Vamos ler um versículo também, então, hoje nós vamos ler alguns versículos, a comissão que Deus nos deu. Nós precisamos cumprir a nossa comissão. Deus nos comissionou. Deus apenas não nos deu a visão, mas Ele também nos deu a comissão, em Atos capítulo 28. Atos 28, versículos 18 a 20. Esses versículos também são muito significativos. Atos 28, perdão,
Mateus 28. Mateus 28, Senhor Jesus, 28, versículos 18 a 20, fala: Jesus, aproximando-se, falou-lhes. Deixa Jesus se aproximar de você nessa manhã e falar para você. Falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus tem autoridade no céu. Por isso nós precisamos alinhar nossa oração para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. Conforme fala em Mateus capítulo 6, né? Então vamos lá. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos atentar para isso. Talvez há um ano nós batizamos poucas pessoas. Talvez nós pregamos o Evangelho, temos feito discípulos, temos levado as pessoas, convidado as pessoas têm vindo, mas aqui tem um sentido também, nós precisamos atentar para isso, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, introduzindo-as no corpo de Cristo, para viver a vida da igreja, para que elas também amem a vinda do Senhor, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós precisamos ensinar as pessoas, ajudar as pessoas, principalmente os mais novos, aqueles que estão se achegando a nós, a ensinar e a guardar todas as coisas que o Senhor tem falado, que o Senhor tem ordenado, o Senhor tem dado a sua ordem nesses últimos tempos. E eis que estou convosco. Olha só, mais uma vez, irmãos, mais uma vez, Deus está conosco. Mais uma vez ele fala que ele está com você, que ele está aí na tua casa. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só no domingo, não é só na terça-feira. O Luiz falou, não é só 6 horas por semana. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos, irmãos, atentar para isso, atentar para a presença de Deus, ter a presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Também, esse momento atual, irmãos, que estamos vivendo é o momento do corpo. Nós vimos, então, que é a visão do corpo. Efésios 1, versículos 17, Efésios 1, 17. A visão do corpo que Deus tem mostrado. Precisamos mostrar a visão do corpo, certo? Você não está vivendo um viver individual, sozinho, né, isolado na tua vida. Porque eu não estou vendo os irmãos, eu posso viver do jeito que eu quero, como nós falamos ontem, posso andar da maneira que eu quero, me portar do meu jeito. Não, você está vivendo na vida do corpo. Né? Aqui, nesses versículos, Efésios 1, versículo 17, né, a oração do apóstolo aqui, ele fala assim, Senhor Jesus, ele fala, versículo 14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele faz uma oração aqui, me ponho de joelhos diante do Pai. Né, para que o próprio Espírito aqui habite, no versículo 17, habite ricamente, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Não é esse versículo? Senhor Jesus, Efésios 17, versículo... versículo... Eu estou lendo o versículo errado aqui, perdão, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 17 mesmo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Aqui é outra oração do apóstolo, né? O apóstolo Paulo estava orando também, né, pela igreja em Éfeso, né, também nesse sentido. Versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Na sexta-feira, o Wesley falou nesse sentido de Jesus estar assentado e Jesus estar de pé. Os irmãos, ouçam, não tem tempo para entrar nesse detalhe, mas Jesus está aqui assentado à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, versículo 23,
a qual a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça que enche, ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é a plenitude da igreja, ele é o conteúdo da igreja. Louvado seja o Senhor, irmãos, por quê? Porque ele está em nós, ele está em nós. Então, porque ele é o conteúdo da igreja, ele preenche a igreja, dá sentido para a igreja. Ele é a verdade, né? Ele é a verdade da igreja. Ele é a palavra fundamental e ele também é a palavra profética. Louvado seja o Senhor. Por isso nós estamos vivendo no corpo, irmãos. Esse dá um sentido, né, de viver no corpo. Por isso que eu não posso fazer as coisas de qualquer maneira. Tudo que eu faço individualmente afeta o corpo. Não é assim no teu corpo humano? Não é assim se você passa por alguma dificuldade, alguma doença, né, se você bate o dedinho do pé, né, o corpo sente, o corpo sofre. Né, você sabe que todo o corpo sabe que o dedo foi machucado. Então, irmãos, aqui na vida da igreja é a mesma coisa. Nós sabemos, irmãos, que quando um membro sofre, todos sofremos. Né? Quando um membro também se alegra, todos se alegramos junto com os irmãos. Por quê? Porque é a vida do corpo. Nós temos uma vida, essa vida, irmãos, é o espírito que flui. É o espírito que flui entre os membros. Ele está alcançando todos os membros. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E também, né, nós precisamos dar ênfase à função da igreja. Né? A função da igreja é o corpo do corpo é preparar os membros desse corpo para Cristo, para se casar com Cristo. Aí, irmãos, tem outro sentido. Aí é um viver coletivo, né? Essa noiva que está se adornando, se ataviando, se preparando para casar. Ontem eu falei que a noiva, quando está prestes a se casar, gera ansiedade, ela fica ansiosa para encontrar-se com o noivo. Assim a nossa vida dá esse sentido, irmãos. Nós estamos prestes a nos encontrar com o noivo. Pensa só, você não está ansioso por isso? Você não está preocupado com isso? Apressar a vinda do Senhor é estar envolvido com a volta do Senhor, é estar preparado com a volta do Senhor, né? Preparado com a chegada do noivo. Então, queria ler um versículo, esse versículo é importante, que eu falei ontem, e hoje nós vamos ler esse versículo, é Lucas capítulo 12, versículo 36. Lucas 12, 36, esse versículo fala sobre: sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, e ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Ontem eu falei do aspecto da minha experiência quando eu era criança. Eu esperava meu pai chegar, eu ficava ansioso meu pai chegar, porque ele viajava e ele retornava num determinado tempo. Então, irmãos, aqui tem um pré-anúncio de que o noivo está chegando. Né? Não espere aquela voz de dizer, eis o noivo, e você não estar preparado. Vamos nos preparar hoje, é o momento da igreja, da noiva estar se preparando, se ataviando, né? Bordando as suas vestes, né? Para se preparar para o casamento e fazer a vontade do Pai e se casar com esse noivo. Né? Então, nós vemos que aqui nós temos o aspecto, né, do corpo de Cristo no viver coletivo, temos a noiva de Cristo, e depois, irmãos, depois é o exército de Cristo, é a guerreira de Cristo que vai pelejar lá já voltando, irmãos, depois que formos arrebatados, todos nós aqui, louvado seja o Senhor, todos nós arrebatados com as primícias para Deus, aí retornando como exército de Deus para dar fim a toda essa rebeldia na terra e podermos reinar, então estabelecer, Jesus estabeleceu o seu trono aqui na terra, né, para julgar todas as nações. Louvado seja o Senhor, e nós estaríamos ao lado, né, à destra de Cristo ali, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, outro ponto importante é aquilo que o Luiz falou ontem. Nesse ponto, então, eu quero reforçar a questão da terça-feira, do título dessa terça-feira, que é do versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 20, que o apóstolo Paulo aqui ele fala da
cumplicidade, né, da intimidade que ele tinha com Timóteo. Então, Timóteo era alguém que ele podia confiar. Era alguém que ele tinha o mesmo sentimento. Nós vamos ver alguns versículos também aqui. Ele fala, porque a ninguém tenho de igual sentimento. Igual, irmãos. Igual é duas barrinhas lá, é igual, é igual, tem a mesma linha, tem o mesmo fluir, como é que é? É em fase, é a fase, né? É fase, né? Está ali ligado, tem a mesma direção. Ele fala aqui, porque ninguém tem de igual sentimento. Esse sentimento aqui é alma, é ânima, né? Tá dentro ali, tinha o mesmo pensar, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, irmãos, aqui nós precisamos ter o mesmo sentimento. Vamos ver um versículo de Filipenses mesmo, Filipenses capítulo 2 mesmo, tem um versículo ali muito importante que eu queria só lembrar para os irmãos esse versículo, porque esse versículo, irmãos, ele demonstra unanimidade, unidade. Ele fala que não tenho de igual sentimento, ninguém de igual sentimento, né, nesse versículo, mas no versículo, capítulo 2, ele fala, no versículo 2, fala, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ter o mesmo sentimento, ser unido de alma, ter a mesma alma, ter a mesma direção, né, na obra, né, na vida, nós temos que ter a mesma direção, o mesmo fluir, né, nós estamos caminhando para uma só direção, para fazer a vontade do Pai, estabelecer a vontade do Pai, que no céu é perfeita, agora nós precisamos trazer a vontade de Deus, que é perfeita para a terra. Nós precisamos pensar na mesma coisa, acordar de manhã pensando nisso, todos nós precisamos pensar nisso, irmãos. Se todos nós nos envolvermos e pensarmos em trazer a vontade de Deus para a terra, a vontade de Deus vai ser estabelecida na terra. E ela, primeiro, irmãos, ela é estabelecida na nossa casa. Quando eu oro ao Pai, quando eu oro a Deus na minha oração matinal, na minha comunhão íntima com o Senhor, Senhor, me dá uma pessoa para orar. Me dá, Senhor, uma pessoa para eu entregar um jave hoje. Senhor, me dá uma experiência. Irmãos, você pensa que Deus não vai ser fiel para isso? Você pensa que Deus não vai fazer isso? Se você orar nesse sentido, irmãos, a vontade de Deus, que é fazer isso na terra, irmãos, vai se cumprir. Deus vai fazer. Deus vai se... Porque você está alinhando com a vontade de Deus. Vai ter o mesmo sentimento de Deus, a mesma fase de Deus. Vai ter a mesma alma que Deus tem. E aqui fala, completai a minha alegria. A alegria do apóstolo, irmãos, é que nós pensemos a mesma coisa. Tenhamos o mesmo amor. Sejamos unidos na nossa alma, né, tendo o mesmo sentimento. Versículo 5 fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aqui nós precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo, o mesmo sentimento do irmão mais velho. Precisamos pensar como o irmão mais velho pensa, conhecer o que Jesus pensa, saber o que ele quer. Irmãos, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Então, louvado seja o Senhor, e essa é a missão da igreja, mostrar a verdade, né, de uma maneira unânime, conforme 1 Timóteo 3, que é o versículo dessa semana, dessa palavra, 1 Timóteo 3, versículo 15, parte A, fala que, vamos ler esse versículo também, 1 Timóteo 3, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Olha só, irmãos, aqui o Senhor está falando aqui, ó. Então, aqui eu tenho o mesmo sentimento de Cristo. Cristo, ele tem um sentimento. O sentimento dele, irmãos, é executar a obra do Pai na terra, por meio do Espírito. Então, mas mesmo assim, irmão, se esse irmão mais velho, se ele tardar, pode deixar o versículo, Isaac, se esse irmão mais velho tardar, precisamos estar cientes, irmãos, precisamos estar conscientes, sabedores de como se deve proceder. Você sabe hoje como se deve proceder na casa de Deus?
Não é qualquer casa, não. Ontem nós vimos, não é qualquer casa por aí. Irmãos, a casa é a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Fala aí esse versículo que você está em casa, hein? Repete esse versículo e fala, é a casa de Deus, é a igreja do Deus vivo. Irmãos, é a igreja do Deus vivo. Esse Deus vivo, irmãos, é uma escada que nos liga ao céu. É temível esse lugar, irmãos. Talvez nós não saibamos tanto, mas nós precisamos ficar cientes de que esta é a casa de Deus, a coluna e a base da verdade. É onde a verdade está fundamentada, é na palavra. E essa não é somente a coluna, né? Não é essa coluna para dar sustentação, mas ela tem uma base, irmãos, ela tem uma estrutura. E essa verdade está na palavra fundamental. Nós estamos fundamentados, irmãos, na Bíblia. Nós estamos fundamentados na palavra de Deus e também, irmãos, na palavra profética. A palavra profética, irmãos, é esse trilho, né? A palavra que nos leva, irmãos, que vai nos levar para o reino. Louvado seja o Senhor, irmãos. Quero avançar aqui, Senhor Jesus. Então, a igreja não apenas sustenta a verdade como uma coluna, mas também é a base que está fundamentada na palavra, né? Senhor Jesus. E para isso, irmãos, o versículo que fala aqui do alimento diário dessa semana, muito importante, né? Que é no capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Agora, realmente, nós entramos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Senhor Jesus, aqui nós temos alguns pontos importantes, né? Que ele fala, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 e 2. Aqui ele fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, pela vontade de Deus, nosso Salvador. Olha aqui, ó, a salvação de Deus por intermédio de Cristo Jesus, nossa esperança. Aqui nós temos esperança em Cristo Jesus, ó Senhor Jesus. A quem? Ao destinatário. Quem é o destinatário nessa manhã aqui? Sou eu, né? Destinatário é você. Aqui ele está falando para Timóteo, né? Seu cooperador. Aqui Deus está falando para nós nessa manhã. Você que é um cooperador de Deus, você que é um cooperador, né, do apóstolo, você que tem recebido a palavra profética, tem cooperado com Deus, tem cooperado com os irmãos, aqui é para você, ó. A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Na graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai. Deus e Pai. E de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui eu quero mostrar alguns aspectos. Pode deixar o versículo aqui mesmo, Isaac. Tem alguns aspectos importantes aqui, ó. Fé, irmãos. Primeiro item é a fé. A fé, irmãos, é a base da nossa obra, é a parte que sustenta, irmãos, a obra. Sem fé, irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, não precisa projetar, Isaac? Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não faz nada. Sem fé não tem como você agradar a Deus. Você precisa da fé. A fé é a base. Ontem nós vimos que fé é agir baseado na palavra de Deus. É agir baseado no que Deus está falando, através dos profetas e através da palavra revelada, a palavra fundamental. Senhor Jesus. Então, irmãos, aqui nós temos o primeiro item, que é a fé. O segundo item é a graça. Graça, irmãos, é um favor por meio da redenção de Cristo. Graça aqui veio por meio de Cristo. Nós fomos alcançados por Deus, sem merecimento, não merecíamos. Foi dom de Deus. Efésios 2:8 fala que é dom de Deus. Né? Não foi por nossa capacidade, mas é dom de Deus. Fomos alcançados mediante a graça. Né? A graça nos alcançou, também Mateus capítulo 1, né? A graça Jesus habitou entre nós, cheio de graça, e a graça aí se manifestou, né? Graça, irmãos, graça se tornou, então, a nossa paz. Graça e paz sempre andam juntas. Graça e paz sempre é um par que anda junto na Bíblia, né? Graça
né, são as saudações mais comuns nas epístolas do apóstolo Paulo. Ele sempre menciona isso, graça e paz, porque graça, irmãos, é a redenção por meio de Cristo, que gera paz na igreja, que gera paz, né, no corpo. Louvado seja o Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, desses itens nesses tempos atuais. Nós precisamos da fé, nós precisamos da graça, nós precisamos também da misericórdia. Irmãos, aqui misericórdia é um item muito importante, né, que está relacionado à intensidade do Espírito, a intensidade do Espírito que está se dispensando, irmãos. É muita misericórdia. Olha, eu vou mostrar alguns versículos para os irmãos, como é importante a misericórdia, né? Aqui nós temos, então, alguns itens, que são, aqui, primeiro item, que é a paz, esses itens relacionados a Deus Pai, né? Aqui ele fala, fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. Mas também tem esses itens da parte de Jesus, nosso Senhor. Então, por um lado, temos as muitas misericórdias, um Pai de muitas misericórdias. Salmo 119, versículo 77. Vamos ver alguns itens da misericórdia que tem nos alcançado. A misericórdia tem chegado até nós. Salmo 119, versículo 77, fala assim, ó, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Nós temos prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, no falar de Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus tem muitas misericórdias. Salmo 51, versículo 1, Isaac. Vamos ver somente alguns versículos que eles são importantes relacionados a essa misericórdia. Olha só, compadece-te de mim. Esse é o versículo para ler com oração, né? Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui tem uma multidão de misericórdia. O que é isso, irmãos? É a intensidade do Espírito nesse último tempo. É muita misericórdia, das tuas multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Senhor Jesus. Salmo 106, 45. Senhor Jesus. Salmo 106. Lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão de suas misericórdias. Aqui tem uma multidão de misericórdias. É muita misericórdia, é ou não é? Você tem sentido isso? Você tem sentido que tem muita misericórdia? Que Deus tem usado de muita misericórdia com você? Embora você falhe, embora você talvez não faça a vontade de Deus a todo tempo, embora talvez você não viva no Espírito, mas Deus tem uma multidão de misericórdia. Aqui nós vemos que a misericórdia é um braço estendido para te alcançar, para me alcançar. Salmo 145, versículo 9, mais um versículo. Senhor Jesus, olha só, o Senhor é bom para com todos, e as suas ternas misericórdias, olha só, irmãos, aqui já mudou, tem uma palavra a mais aqui, ternas misericórdias, aqui já faz uma ponte de ligação com a misericórdia por parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui ele fala, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. As obras, de quem são as obras? As obras são do Filho. As obras são do Filho por meio do Espírito. Louvado seja o Senhor. Lamentações 3, versículo 22, esse é um versículo conhecido, né? Todos conhecem o versículo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Louvado seja o Senhor. As misericórdias de Deus não findam, não se limitam. Esse braço de Deus não tem um limite. Esse braço de Deus pode te alcançar aonde você se encontra, aonde você estiver, esse braço pode te alcançar como uma misericórdia, como um braço de misericórdia. Aí agora, por outro lado, nós vamos ver alguns versículos sobre as misericórdias por parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, versículo 1. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, olha aqui, as misericórdias de Deus aqui estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque aqui, irmãos, entra a parte do Espírito, por meio de Cristo Jesus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço, né? Que é o vosso culto racional. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios 1, 3. Ó Senhor Jesus, e o tempo urge, o tempo voa. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. Aqui, irmãos, nós temos um Pai de misericórdias, através de Cristo Jesus, né? Através da vontade de Cristo Jesus, que está por meio do Espírito, o Deus de toda consolação. Irmãos, aqui, esse Cristo Jesus está no Pai, nos consolando. Quem é o Consolador? Né? Outro Consolador. O Senhor falou que daria outro Consolador. Quem consola hoje, irmãos? É o Espírito que é o Consolador. Louvado seja o Senhor. Também, Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, 1. Olha esse versículo aqui, como é importante, irmãos. Por isso que nós falamos lá de entranhas misericórdias. Olha só. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, você viu que esses versículos estão ligados na consolação do Pai, de Deus Pai. Se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, né? Completai a minha alegria, que é o versículo que nós lemos, né? Completai a minha alegria, de modo que tenhais o mesmo amor. Olha só esse versículo 1, fala, irmãos, é muito significativo, né? Se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, irmãos, isso vem do sentimento, do interior, do esplâncnon de Cristo, né? Das entranhas de Cristo, dos entranhados afetos de misericórdia. Isso não é apenas para nós, irmãos. Esse braço da misericórdia é para que nós tenhamos paz. Como que eu tenho paz? A paz, irmãos, está quando eu prego o Evangelho, está quando eu alcanço outra pessoa, está quando esse braço que me alcançou alcança outra pessoa, pela rede de cuidado da igreja, pelo ambiente de cuidado da igreja, pela administração de Deus na igreja. Deus está administrando a igreja, irmãos, por meio do Espírito, por meio desse Espírito que são entranháveis afetos de misericórdia, que nos alcançam como um braço de misericórdia, mas que também alcança outras pessoas. Irmãos, isso é levar a amar, a levar outras pessoas a amar a vinda do Senhor. Eu já amo a vinda do Senhor. Eu já estou envolvido com a vinda do Senhor. Como que eu estou envolvido? Amando e apressando a vinda do Senhor. Como que eu apresso a vinda do Senhor? Levando outros a amar a vinda do Senhor. Isso, irmãos, é o resultado, isso é a paz. Deus descansa quando isso acontece. Eu descanso, eu tenho paz, irmão. Você não tem maior refrigério na tua alma quando você apacenta alguém, quando você supre alguém. Lógico, irmãos. Aí tem outro aspecto, tem o amor, tem o labor de amor. O labor de amor envolve sofrimento, envolve perseverança, envolve tempo, envolve você se dedicar, né? Envolve você buscar a pessoa, né? Perseverar, eu não sei quanto tempo, mas, irmãos, isso é o resultado do trabalhar completo de Deus. Quando Deus trabalha por completo, irmãos, gera paz, gera descanso, descanso na igreja, descanso na nossa vida, descanso na minha pessoa. Deus descansa e eu também descanso. É um descanso mútuo, louvado seja o Senhor. E aqui, irmãos, o Paulo ele tinha essa cumplicidade com o apóstolo. Só queria mostrar porque esse lado é importante, irmãos, o lado da paz, da misericórdia, da fé, Senhor Jesus, e também da graça, né? E aqui, irmãos, nós vemos o aspecto, nesse dia, o aspecto da cumplicidade que o apóstolo tinha. Olha só como é importante esses itens, né? Aqui nós também vemos outros aspectos aqui, que é amizade e companheirismo,
e cooperação. 3 itens, irmãos. Amizade. Amizade é algo humano. Para você convidar alguém para fazer parte do ciclo de cuidado, você precisa ter uma amizade com a pessoa. Você precisa conversar com essa pessoa, entender o que ela está passando, né? Se compadecer dela. Você cuida dessa pessoa porque você se compadece dela. Você vê o que ela está passando. Você ora pelas necessidades dela. E isso é um ciclo de amizade. Aqui nós vemos que esse ciclo de amizade era real, tinha uma realidade entre o apóstolo e o seu cooperador. Era uma cumplicidade. Um entendia, eles tinham o mesmo pensar. E representa a humanidade, né? A humanidade aqui está relacionado com essa amizade. E o companheirismo, irmãos, o companheirismo é que ambos se entendiam muito bem. Você precisa ter companheiro. Nós precisamos ter companheiros na igreja. Companheiros na obra, companheiros na oração. Como fala lá em Apocalipse, capítulo 1, né? Apocalipse, capítulo 1, que ali que fala o Pedro, ele é nosso companheiro. O apóstolo João, perdão, ele é nosso companheiro. Ele fala que João, companheiro vosso na tribulação, né? É companheiro em tudo, irmãos. Não é companheiro só na hora de comer a pizza, na hora de tomar o café da tarde, na hora, entendeu? Não é só isso. Companheiro é na tribulação, é ser companheiro. Aqui tem companheirismo, né? Ambos se entendiam muito bem, né? Esse versículo é muito significativo. Companheirismo, tudo flui, irmãos, tudo flui de maneira normal, de maneira orgânica. Isso é companheirismo. Né? Quando nós temos um companheiro que está ao nosso lado, né? A nossa esposa é nosso companheiro, teu marido é o teu companheiro. Né? Tudo flui muito bem, tem sintonia, né? Tem sintonia, tem equilíbrio, tudo flui, tem comunicação. No companheirismo tem comunicação. Ninguém faz nada desordenado, né? Tem comunicação ali, né? O apóstolo Paulo estava constantemente, né, falando com Timóteo, mandava carta, né? Nós vemos em muitos relatos, né? Não dá tempo de entrar em todos eles, mas temos muitos relatos em todos essas 14 epístolas, né, do Novo Testamento, né? Esse companheirismo com o apóstolo, com o seu cooperador aqui, né? Então, tinha uma sintonia, né? Essa sintonia fluía muito bem. Louvado seja o Senhor. Último item, cooperador, né? Ambos tinham a mesma meta. Cooperador é ter a mesma meta. Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Ele é um objetivo pessoal? Ele é um objetivo individual? Ou ele é coletivo? Nós precisamos ter uma meta coletiva. Uma meta, irmãos, que traz o reino de Deus para a terra. Essa é a nossa meta. Então, para isso que nós cooperamos uns com os outros. Louvado seja o Senhor, irmãos, e para isso, nós estamos preparando a família de Deus, preparar os membros da casa para entrar no reino como a família de Deus. Nós somos a família de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 19. A família tem um ambiente de cuidado mútuo, uma família, né, que se ama, cuida umas das outras. Na nossa família, nós cuidamos, aqui nós vemos aqui, alguns irmãos, André e família, né, ali tem mais alguns irmãos e família. O que é isso, irmãos? É um viver coletivo. Família é sinal que não é individual. Tem aqui algumas pessoas, né? Então, uma família que cuida umas das outras, intercede também umas pelas outras. Tem intercessão, tem cuidado, tem intercessão. Também alimenta, né? Alimenta, supre as necessidades, né? Supre as necessidades da família. Né? Ela tá sensível às necessidades, né? Também da família. Dá a vida por ela, né? Você daria a vida para um familiar teu? Você se colocaria, né, no lugar de um familiar teu? Né, nós não vamos entrar nesse detalhe, nesse aspecto negativo, mas aqui é dar vida, né,
1 João capítulo 3, versículo 16, né? Amar é dar a vida, né? Então, nós somos na casa de Deus, somos a casa de Deus, somos a igreja onde Jesus está administrando tudo de maneira fiel, né? E ontem nós vimos que Jesus, né, a casa é do Pai, nós temos um Pai, que é o dono da casa, e esse dono da casa, né, nessa casa tem um irmão mais velho, tem Jesus, esse irmão mais velho, irmãos, o qual nós devemos reverência, obediência, respeito. Por isso, irmãos, nós não agimos de qualquer maneira, nós agimos de maneira fiel, né, ali junto com esse irmão mais velho, né, suprindo as necessidades da casa e suprindo também esse governo. Esse governo, irmãos, ele tem muitos procedimentos. Deus tem um procedimento na sua casa. Deus tem um procedimento na igreja. A igreja de Deus, irmãos, não é largada, não é abandonada, não está de qualquer jeito. A casa de Deus tem um administrador fiel, que ele cuida minuciosamente de cada detalhe. Na igreja nunca vai haver falta. Na igreja nunca vai haver falta ou necessidade. Na igreja sempre há suprimento. Na igreja sempre a despensa está cheia. Talvez nós tenhamos pouca fome. Talvez nós tenhamos pouco apetite, né? Ou pouca sede. Mas na igreja não tem falta de comida e também não tem falta de água. Jesus, ele é aquele ribeiro que supre as necessidades, aonde quer que vá, ele alcance, aonde ele passar, tudo viverá. Também ele é fartura, né? Não tem falta, não tem escassez. Ele é o El Shaddai, todo suficiente. Louvado seja o Senhor, que ele está na igreja. Ele administra muito bem os mantimentos da casa. E também tem uma ordem na igreja. Não é de qualquer maneira que nós agimos, não é de qualquer jeito que nós fazemos as coisas. Louvado seja o Senhor, Deus governa muito bem a sua casa, né? 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo 3, versículo 4 e 5. 1 Timóteo 3, 4 e 5. Nós vemos esse versículo, né? Que governe bem a sua própria casa. Aqui tem um aspecto familiar, um aspecto, né, do presbitério, né, e do diaconato, mas aqui criando os filhos, nós vimos esse versículo sobre uma outra luz, né, sobre um outro prisma, né? Criando os filhos sob disciplina. Olha só, irmãos, Deus também tem disciplina. Deus também tem esse cuidado conosco. Nós não agirmos de qualquer jeito, Deus nos disciplina. Como que Deus nos disciplina? É por meio da palavra, primeiramente, e também por meio dos irmãos. Às vezes eu ouço uma palavra dura, né? Eu posso ouvir a palavra e ser rebelde, me rebelar contra essa palavra falada por um irmão responsável, né? Por um presbítero, ou por um diácono, ou por outro irmão, até mesmo na nossa própria casa. Mas, irmãos, precisamos crer que tudo isso é disciplina de Deus. Deus está cuidando bem da sua própria casa. Deus está criando os filhos sob a disciplina, né? Com todo respeito. Ele não é também desrespeitoso. Ele é cuidadoso, amoroso. Deus está cuidando, né? Senhor Jesus. Então, esse versículo é muito importante. Cuidar também para não haver, nós também, como filhos, também cuidamos da casa de Deus, para não haver, né, outras coisas, para que não entre outras coisas na casa de Deus. Nós precisamos cuidar, irmãos, cuidar da igreja. A igreja não é o mundo. O mundo tem os seus procedimentos. O mundo, o presente século, como nós vimos ontem com os jovens, tem os seus ensinamentos. Pode tirar o versículo, Isaac. Né? Tem os seus ensinamentos. Tem o Deus desse século, o qual cegou o entendimento, né, dos homens. Mas na igreja não é assim, irmãos. Na igreja tem um Deus que cuida de nós. Tem um pai que é o dono da casa e tem um irmão mais velho que está cuidando de nós. Louvado seja o Senhor. Então, nós também precisamos cuidar, irmãos. Não é só o irmão mais velho que cuida. Não são só os irmãos responsáveis da igreja. Todos nós, irmãos, precisamos zelar pela igreja. Por isso que mesmo em tempos de pandemia, mesmo em isolamento, nós precisamos cuidar da igreja. Cuidar do que entra na igreja.
nós ouvimos alguma coisa, onde eu falei, se você ouve e recebe alguma coisa, primeiro você invoca o Senhor, ora diante do Senhor, e depois você vê se deve postar ou não. Nós sabemos de alguns grupos que é postado muita coisa, muitas coisas vêm, muitas coisas sem o filtro do Espírito, recebe e logo passa. Precisamos cuidar disso, irmãos. Muitos ensinamentos desses que chegam não são fábulas, são genealogias, não são baseadas no Espírito, no exercício do Espírito, são baseadas num conceito humano, talvez, né, herético de agir, de transmitir a palavra. Nós precisamos cuidar disso, irmãos. Cuidar da igreja, cuidar com o que nós ouvimos, cuidar com aquilo que nós transmitimos. Tudo isso para quê, irmãos? Para cuidar dos irmãos, para cuidar dos irmãos mais novos. Tem irmãos mais novos que nós. Tem irmãos mais velhos, mas também tem irmãos mais novos. E nós precisamos saber como proceder na casa de Deus para cuidar também dos mais novos. Tem sempre alguém olhando para nós. Quando nós andamos de maneira fiel nos procedimentos que Deus deixou para nós, nós sabemos como proceder e como nos portar na igreja, por causa do cuidado daqueles mais novos, que aí vão se tornar filhos de filhos tecnon, para filhos ruiós, e de filhos ruiós, né, para filhos herdeiros também, que vão reinar com o Senhor, vão governar com o Senhor, né? Baseado nessa palavra, em 2 Timóteo 4, versículo 8, né? Que também esses herdeiros, eles cumprem essa palavra, né? De não receber apenas a palavra, mas também se preocupar com os outros, né? Se preocupar com as pessoas, né? Ele fala assim, quanto a mim, já agora, 2 Timóteo, segunda epístola de Timóteo 4, versículo 8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Não é somente para mim, não é somente eu, me dará naquele dia, quando, né, naquele dia, não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda, todos que estão envolvidos com a vinda do Senhor. Então, irmãos, isso é importante, nós cuidarmos da igreja. E a missão da igreja é introduzir essas pessoas novas, introduzir esses filhos mais novos no ambiente da igreja, no viver da igreja, ensiná-los a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. Louvado seja o Senhor, que não apenas eu, mas nós, até que todos cheguemos, Efésios capítulo 4, versículo 13, fala que até que todos, irmãos, até que todos, esse labor vai durar até que todos cheguemos. Todos precisamos chegar e entrar no reino, né? Louvado seja o Senhor, amar a vinda do Senhor é envolver-se com ela, é estar preparando, né? Preparando conforme nós já lemos. Por isso, irmãos, já caminhando para o fim, irmãos, Deus, o Senhor, ele foi muito sábio, né, em revelar essas palavras através do apóstolo Paulo ao seu cooperador Timóteo quanto aos procedimentos, né, também contra a advertência, porque a igreja em Éfeso estava entrando num período de declínio, de decadência, por causa justamente desses ensinamentos que estavam ocorrendo, ensinamentos heréticos, né, palavras, fábulas, genealogias sem fim, e isso estava causando uma deficiência na igreja. Então, o apóstolo Paulo advertiu a Timóteo, que era um cooperador fiel, tinha a mesma sintonia, pensava, tinha o mesmo sentimento, então, para como cuidar da casa de Deus, que é a coluna e a base da verdade. Então, aqui nós vemos que esse é o principal item, na verdade, né, que o apóstolo Paulo escreveu ao seu cooperador Timóteo, e também para que a vida normal da igreja, ou seja, a vida cotidiana, de reuniões, nas questões dos procedimentos, nós vemos isso no alimento diário de hoje, do domingo, né, os procedimentos, né, quanto à administração, quanto ao presbitério, ao diaconato, a administração também, né, na igreja tem uma ordem, irmãos, não é uma igreja, como nós já falamos, não é largada, não é abandonada, a igreja não está abandonada, a igreja tem alguém que cuida, tem alguém que zela, irmãos, tem uma ordem na igreja. A reunião aqui, irmãos, nós estamos nessa reunião nessa manhã, ela tem uma ordem, ela tem um caráter, né? Na igreja tem uma ordem também, a igreja tem um caráter, tem uma responsabilidade. Então, nós vemos aqui a administração da igreja. Deus administra a sua igreja, administra o seu corpo,
o cuidado, os mantimentos, a dispensa. Deus cuida de todos os detalhes através dos irmãos. Louvado seja o Senhor. E também quanto aos procedimentos e orientações práticas, né, de como se deve portar, como se deve se comportar na igreja. Como nós já falamos, né, aqui eu não vou entrar em detalhes, mas o alimento diário fala até mesmo de vestimentas, entre outros itens. E também fala também sobre a função da igreja, né? A função da igreja, como nós já vimos, é a base, é divulgar a verdade, é falar. Por isso que a igreja não pode estar escondida, irmãos. Nós não podemos ser agentes, como é que é? Agente escondido, né? Agente 007, né? Senhor Jesus. Então, nós não podemos estar escondidos, né? Anônimos. A igreja precisa ser vista. Por isso, irmãos, a igreja é colocada num lugar onde possa clarear, iluminar, mostrar a verdade para toda a cidade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e promover também, irmãos, promover a verdade. A função da igreja é promover a verdade. Só queria falar um item muito importante, irmãos, que está baseado agora nesse último item, está baseado no alimento diário de sábado, promover a economia, a administração de Deus. Aqui, irmãos, tem um item muito importante, que é para todos, que é para toda a igreja. Meu tempo já está estourado aqui, mas esse item eu queria tocar, irmãos, que ele é muito importante. Que fala assim, ó, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, fala, o intuito da presente palavra nessa manhã, visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem fingimento. Esses itens, irmãos, são cruciais no nosso viver, são cruciais na vida da igreja. Por isso eu queria gastar só um pouquinho de tempo, irmãos, aqui nesses itens, porque eles são extremamente importantes. Coração puro, irmãos. Coração puro, né? É um coração que está livre de amargura, livre de ressentimento, livre de qualquer interesse pessoal. Nós precisamos ter coração puro para promover a verdade, para promover a palavra de Deus como verdade. O nosso coração precisa estar puro. Puro é diferente de limpo, né? Porque lá em Mateus ali, a melhor tradução de Mateus capítulo 5, se não me engano, Mateus capítulo 5, eu me lembrei desse versículo agora, de imediato, Mateus capítulo 5, se o Isaac puder me ajudar aí, Mateus capítulo 5, deixa eu ver, lá que os puros de coração ali, né, os puros ali, fala os limpos de coração, mas a melhor palavra é os puros de coração verão a Deus, Senhor Jesus. Os puros de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos, aqui ele fala. Mas a melhor tradução é os puros de coração. Para nós vermos a Deus, vermos o que Deus está fazendo, nós precisamos ter coração puro. Coração limpo, coração livre de qualquer peso, qualquer amargura, qualquer ressentimento. Se ainda temos, irmãos, falta de perdão, ressentimento, se ainda nosso coração ainda está pesado nessas coisas, nós precisamos limpar nosso coração. Precisamos ter um coração puro, coração limpo. Nova tradução fala, isso, feliz são as pessoas que têm o coração puro. Essa é a melhor tradução. Coração puro, pois elas verão a Deus. Verão a Deus. Um coração puro, livre de segundas intenções. Fazer as coisas com intenção pessoal, com interesse pessoal. Nós não fazemos a obra dessa maneira, nós não fazemos nada, irmãos, dessa maneira. Nós fazemos com coração puro. Também de consciência boa, né? Aqui, consciência boa, irmãos, é uma consciência que não tem nada, não tem essa barreira refratária que impede o agir de Deus, que impede o falar e o poder de Deus agir. É uma consciência boa, uma boa consciência.
Aqueles que têm boa consciência não vão naufragar na fé. E também uma fé sem hipocrisia. Consciência boa, irmãos, aqui é deixar o poder de Deus executar a sua vontade. Não, nada pode impedir o poder de Deus. Ter uma consciência boa, irmãos, está ligado a um aspecto individual. Uma consciência boa. Você está sozinho. Como que está a tua consciência? É uma consciência boa. É uma consciência pura. Senhor Jesus. E aqui o último item, uma fé sem fingimento. Não podemos, irmãos, burlar a fé. A fé é um item que não tem como você enganar a Deus. Ou você tem a fé, é uma fé sem hipocrisia, né? Ou você tem a fé, ou você não tem a fé. Aqui nós vemos que a fé tem dois aspectos, a fé objetiva e a fé subjetiva, né? Já recebemos objetivamente a fé, mas a fé subjetiva, irmãos, não tem como você burlar, não tem como você enganar Deus, né? Por quê, irmãos? Porque a fé é impossível ter um relacionamento com Deus baseado na nossa capacidade natural. Eu queria ler um versículo só relacionado a isso, irmãos, que está em Romanos capítulo 14, para encerrar, irmãos, capítulo 14, versículo 22. Senhor Jesus, está relacionado com a fé, irmãos, sem fingimento. Uma fé pura aqui lá. Ele fala assim, a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Por isso, irmãos, que não tem como você enganar Deus nessa questão. A fé é para com Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Louvado seja o Senhor. E também no último item, irmãos, para finalizar, né, a questão de ser um bom ministro. Tendo, irmãos, um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento, serás um bom ministro de Cristo e um cooperador fiel. Louvado seja o Senhor, que essa palavra, irmãos, é uma palavra de advertência, é uma palavra de advertência para nós, mas também é uma palavra de encorajamento, de sabermos que Deus tem uma administração e que está governando muito bem a sua casa, está administrando muito bem o seu lar, da qual casa somos nós. Deus está nos administrando também, né? Nós vimos esse versículo no Alimento Diário dessa semana, ele está na página 14 e 15 do Alimento Diário, que fala que Moisés era fiel em toda a casa de Deus, mas Jesus também, porque nos procedimentos do Velho Testamento, Moisés fazia a vontade de Deus. E no Novo Testamento, irmãos, agora, quem faz aqui, irmãos, nesse Novo Testamento, vamos ler esse versículo, vamos ler para finalizar, então, esses versículos, Hebreus capítulo 3, versículos de 1 a 6, fala, por isso, santos irmãos, participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Versículo 3, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, porquanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Olha só, irmãos, que princípio maravilhoso. Pois toda a casa é estabelecida de alguém, é estabelecida por alguém. Nós já falamos, a casa tem um dono, né? E também tem um irmão mais velho. Então ela foi estabelecida por alguém, mas aquele que a estabeleceu, que estabeleceu todas as coisas, é Deus. Sabe quem construiu essa casa? Foi Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Esses versículos são maravilhosos. Cristo, porém, versículo próximo, Cristo, porém, como filho, em sua casa. Cristo, porém, agora, em nós, em sua casa, a qual somos nós, a igreja. Agora, qual somos nós? Aqui está vendo? Agora não sou eu, somos nós, a igreja,
se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Se nós guardarmos fiel, irmãos, firmes até o fim, essa ousadia, essa intrepidez, essa intensidade do Espírito em toda a sua completude, até o fim, e a exultação da esperança, irmãos, o Senhor vai voltar. Aí o Senhor vai voltar, irmãos. Nós tivemos essa firmeza na coletividade, a qual casa somos nós, a igreja, que é a coluna e base da verdade. Então, irmãos, então virá o fim. Louvado seja o Senhor, Jesus é o Senhor, que o Senhor possa abençoar essa palavra, possa firmar e fundamentar essa palavra em cada um de nós. Jesus é o Senhor. Amém.